Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa escola. Hoje, primeiro domingo, vai ser a nossa primeira aula. Amém? Estamos aqui já ajustando o nosso aparelho para ver como é que está saindo aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, não é? E estamos aqui com a nossa escola, como sempre, né? Aos domingos. E hoje nós queremos concluir a aula que paramos no domingo próximo passado. Pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoe. E hoje, um pouco mais cedo, porque nós temos hoje um domingo com Deus na nossa sede, que vai começar às 9 horas. Então queremos estar lá nesse horário, amém, queridos? Mas quero dar as boas-vindas a todos que vão estar conosco nessa aula. Nós vamos começar já orando, né? Para depois entrarmos na conclusão do nosso estudo sobre
o que é um seguidor de Jesus no padrão de Deus, né? Porque é claro que cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, há países que têm culturas diferentes, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela estabelece um padrão para os seguidores de Jesus. Jesus chegou a dizer: aquele que quiser vir após mim, quer dizer, segui-lo, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, da minha palavra, este a salvará. Então, seguir a Jesus tem que renunciar muita coisa, sobretudo que vivemos numa cultura, num país, no mundo, como diz a Bíblia, né, 1 João 5,19, que jaz no maligno. Então, Satanás, estrategicamente, cria meios, sistemas, de modo que separe a criatura do Criador. Foi o que ele fez lá no Jardim do Éden, quando ali enganou Eva e, a seguir, Adão também foi enganado e trouxe a consequência da morte, que é uma situação alarmante, desesperadora, não é? E que não era esse o plano. Deus não fez o homem para morrer, ele fez o homem para viver. E outra coisa, viver eternamente. Né? Porque o homem tinha limitações pelo caso físico, que é o nosso caso de limitados. Por isso é que os anjos são maiores do que nós, porque eles não envelhecem, não morrem, né? Eles também estão desde a criação nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus, como já estudamos, né? Mas então hoje nós vamos estar aprendendo, né, sobre como seguir o Senhor, amém? Nós vamos orar. Teca Santos já está aí, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus para esta escola. Pai Celeste, eu te agradeço pela noite de paz que nos concedestes. Agora, Pai, estamos iniciando essa escola, quero pedir a tua bênção, quero pedir a tua direção, capacitação, inspiração, unção, para que esse estudo seja abençoador para muitas vidas, Pai, porque somos todos carentes de Ti. Deus sem o homem não deixa de ser Deus, mas o homem sem Deus, ele não tem direção, não tem saúde, não tem alegria, não tem paz, não tem uma vida vitoriosa, porque nos fizestes para vivermos contigo, e essa separação que o pecado trouxe, separando a criatura do Criador, traz consequências danosas, não é? Tira a paz, tira a alegria, tira a vitória. Ó Senhor, por isso dá que possamos entender como te seguir, como fazer a tua vontade, como nos prepararmos para melhor te servirmos. Quero pedir a tua bênção também para a nossa consagração, que vai começar às 9 horas, ali na sede. Ó Pai, abençoe aqueles que estão se preparando para passar um dia com o Senhor em oração, em santa ceia, em evangelização, em palestras. Pai, abençoe que seja um dia na tua presença abençoado, não só na sede, mas em todas as congregações do Ministério de São Miguel Paulista, em todas as igrejas, em toda a igreja do Senhor que está na terra, com seus ministérios, com seus pastores. Senhor, abençoa. Eu te peço agora, Pai, o caderno de oração, que tem ali os nomes com os seus pedidos. Quero orar pela Sabrina, que teve um mau estado, né, de saúde, teve que ser socorrida, mas já está em casa, graças a Deus, descansando. Abençoa a tua serva, abençoa a Adriana, que também já está no quarto, melhorando de tudo que enfrentou, Pai. Assim eu oro por todos os membros do nosso ministério, nos membros da tua igreja como um todo, Pai. Abençoa este dia e que possamos, neste primeiro domingo do ano, estarmos buscando a direção de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, conhecer e fazer a vontade de Deus, porque aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Pai, assim eu oro, já te agradeço. Está o pastor Wélio, a irmã Teca, outros irmãos que estão chegando, abençoa também, Pai, a irmã Ruth Soares, saudade dessa irmã,
companheira nossa de longos anos, abençoa ela, Pai. Dá aquela, encontre-se cada manhã contigo e te sirva como todos nós temos essa necessidade. Assim te peço, abençoa a tua serva e abençoa teus filhos que estão conosco e abençoe a nossa consagração que vai começar às 9 horas da manhã ali na sede e que possamos ter, ó Pai, a tua presença, ó Deus, porque é a tua presença que faz toda a diferença. Então ajuda-nos ali na palavra, no louvor, na adoração, na oração, na consagração, na evangelização, na ceia, enfim, nas palestras, em tudo que vai acontecer hoje ali na nossa sede, Pai, que sejam as tuas mãos poderosas sobre nós, que as tuas filhas que estarão na cozinha preparando os alimentos para os horários que já foram marcados, se com elas também abençoa, ó Pai, ó Senhor, assim eu entrego nas tuas mãos a tua igreja nesse primeiro domingo do ano, que possa ser um domingo inesquecível, porque passar um domingo na tua presença, Pai, um dia na tua presença, ó Pai, é extraordinário e abençoador para as nossas vidas. Fica conosco, Pai. Abençoa os que já chegaram, os que estão chegando, e que sejam as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. É a oração que te faço, com perdão das minhas, das nossas faltas, e em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Aí está o nosso pastor, Oswaldo Avelino. Pai do Senhor querido, Deus abençoe grandemente. Queridos, abra o seu cantor no hino 545, cantor cristão. Amém, amém. Deus abençoe, querido. Fique na paz também. 545 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com este louvor? Então, este louvor, ele abre a nossa escola, não é? E nós estamos abrindo a nossa escola agora, já apresentando este louvor. 545 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Os jovens alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensina ali com amor. Vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Amém, amados? Nós já vamos iniciar a nossa aula, mas queremos
te convidar para abrir a tua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, não é? E fazermos meditação no texto que vai dar base para a nossa aula de hoje, amém? Então, estou convidando os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias e fazermos as nossas meditações baseado, naturalmente, nas Escrituras, né? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, amém? O texto que nós vamos ler o texto devocional primeiro, está lá no livro de João 6, 22 a 38. Vamos fazer a leitura? 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o pão que Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus está chamando a atenção daqueles seguidores, né, vamos dizer, entre aspas, porque eles não seguiam Jesus porque criam na sua palavra, ou porque estavam interessados nas coisas de Deus, eles tinham interesses pessoais, não é? Então, o nosso tema é como seguir os verdadeiros seguidores de Jesus, não é isso? É o nosso título da nossa lição, os verdadeiros, não é, seguidores de Jesus. Porque seguir a Jesus não é simplesmente ser membro de uma igreja ou estar batizado ou seguir as doutrinas da igreja. Eu sempre gosto de dizer esta frase, não é? Não basta estar na igreja de Deus, tem que estar no Deus da igreja. Porque se você estiver no Deus da igreja, o que vai acontecer? Você vai estar sempre em comunhão com Ele, recebendo a direção dEle, procurando fazer a vontade dEle. Cosmo Ramos de Oliveira, bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Então, seguir a Jesus é mais do que parecer crente, tem que ser crente de verdade, né?
Mas vamos lá ao texto que fala, né? Em seu discurso, o Senhor chamou a atenção dos aproveitadores que seguiam pelos benefícios que o Senhor realizava. Então eles não estavam de fato seguindo a Jesus. Eles não foram correndo atrás de Jesus porque queriam ouvi-lo, queriam ver que benefícios eles poderiam usufruir. Não podemos estar assim na igreja, né? Tem pessoas que vão para a igreja para ser abençoados, e de fato a igreja é o lugar de sermos abençoados. Mas não esqueça, você deve ir na igreja para adorar a Deus, buscar ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Daí a importância do culto presencial. Vamos lá. E seguia-o uma grande multidão, porque viu os milagres que operava sobre os enfermos e oprimidos. Subiu, pois, Jesus ao monte, se sentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Está lá em João capítulo 6, 1-6. Depois de ter realizado o milagre da multiplicação, saciados com uma sobra considerável, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. É João 6,14 que registra. Todo tempo houve aproveitadores. Foi naqueles dias e será até o final. Eles estavam pensando que o Senhor não conhecia os corações, os sinceros e os falsos. Muitas vezes ele coloca em prova, não para ele saber, mas para que se tornem conhecidos entre os outros e parem de tentar enganar, não é? Você é um seguidor de Jesus, né? Porque aquele que segue ao Jesus deve andar nos seus passos, né? O apóstolo Paulo disse uma palavra muito interessante: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E qual é o que Cristo veio fazer? Qual era o propósito de Deus enviar o seu Filho? Para trazer luz à humanidade. A humanidade estava em trevas, está lá no capítulo de Mateus, não é? Deixa eu ler aqui, capítulo 4 de Mateus. Eu disse Mateus 4. Mateus 4, verso 15, eu vou ler do 15 ao 17, diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Olha o 16. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Que luz que raiou, irmãos? Vamos entender que a nossa Bíblia ela tem as palavras literais, ela tem as palavras, não é, que servem de referência para nos trazer atenção, e tem as palavras também simbólicas, né? Então, o que nós precisamos? Entender o que Jesus está falando. Quando ele diz que raiou uma grande luz, é só ler o 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino de Deus, os esclarecimentos das coisas de Deus, a luz que a Bíblia fala, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Esse entendimento das coisas de Deus, porque uma das estratégias de Satanás é cegar o entendimento das pessoas, como está lá no livro de 2 Coríntios 4, não é? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e mais Deus. Então a pregação do evangelho ela clareia. Quando você não tinha aceitado Jesus, você desprezava as coisas de Deus. A Bíblia é um livro escrito por homens. Não importa quem foi que escreveu, importa é quem inspirou, quem fez a obra para deixar os registros para a nossa experiência. Isso que é interessante nós pararmos e meditarmos. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim,
né? Fará as obras que eu faço, fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, crer no Senhor, observar a sua palavra, não é? O praticar a sua palavra, todas as promessas de Deus começam a cumprir na mão daquele que de fato tem essa experiência com Deus. Vamos lá. Encontramos no livro de Apocalipse 2, versículo 12, que diz: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aí está, não basta dizer, tem que fazer, tem que ser, porque se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Sempre existem verdadeiros e falsos, tanto nas coisas materiais como nas coisas espirituais. A importância de tudo é que o Senhor nunca será enganado. Ele conhece os que são seus. Todos os servos do Senhor sabem que nada fica oculto dele. Bendito seja a sua glória. Então disseram eles, está lá em João 6,30, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Parece que não estavam com a mente ajustada em João 6,25. Eles fazem uma demonstração que aparentemente eram de verdadeiros seguidores, admirados e ocupados com ele ao ouvir a resposta do Senhor Jesus, que os confrontaram, descobriram a realidade. Era um grupo de aproveitadores, oportunistas, diz ele: em verdade vos digo, que vós me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então Jesus nunca deixa as pessoas enganadas, não é? Não adianta você gostar da igreja, estar na igreja por interesses escusos. Nós temos que estar na casa de Deus, primeiro para adorá-lo, segundo para estar prestando culto a Ele, e terceiro para ter comunhão com os irmãos, e depois compartilhar essa glória com outras pessoas. Então Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai imprimiu o seu selo. Perguntaram, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aparentemente estavam demonstrando admiradores do Senhor. Ao ouvirem a verdade, logo reagiram: que sinal, pois, fazes tu? Não é? Eles queriam ver, né? Alguém, como diz Tomé, né? Se eu não vi, de modo nenhum crerei. Mas a grande verdade, queridos, é que se você não crê, você não vê, né? Esses sinais, essa verdade. Porque se você não crê, quando você vê, você vai duvidar. Porque se não houver a fé verdadeira no seu coração, Deus vai fazer milagre, você certamente Deus não fez. Como aconteceu com aquele grupo, eles não criam, eles viam, mas sempre encontravam uma desculpa para o que estavam vendo, porque não criam nas maravilhas de Deus. Esse é um dos motivos que na atualidade os que vivem da fé dos outros procuram inovar sempre com aquilo que parece bom aos olhos dos interesseiros, que não tiveram a visão da salvação, nem a experiência de salvo para viverem por fé no Filho de Deus. Não entendem nada do reino de Deus e nem da salvação. E disseram: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, do céu deu-lhe pão a comer. A reação do Senhor foi que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão de Deus. O verdadeiro pão de Deus era a pessoa do próprio Jesus, que alimentava a alma, exatamente o que eles não entendiam e não queriam entender. Não há como falar de forma espiritual para alguém com uma visão material. O pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, que era o Senhor Jesus.
Coisa maravilhosa, né? Quando nós estamos no Espírito de Deus, vivendo aquela fé cristã, a gente se alegra, ouve a palavra, come com satisfação, canta o hino, adora a Deus, sente a presença de Deus, porque a presença de Deus não é sentida pela carne, mas pelo Espírito. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, cultuar o Senhor em espírito e em verdade, louvar, enfim, tudo que você quiser fazer para Deus, tem que sair do teu coração com aquela certeza, o Senhor está recebendo a adoração. Vamos ver a reação dele. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Está lá em João 6, 34 e 35. Uma demonstração de satisfação da possibilidade de comerem sem trabalhar. Eles estavam ouvindo e vendo os acontecimentos, mas não aceitavam, carregavam uma vaidade muito grande dentro deles. Para entender as palavras do Senhor, precisa de um preparo, fé e boa vontade, humildade. Isso é, para qualquer que esteja interessado em ouvir os seus ensinamentos. Estavam gastando o seu tempo, a ocupação do Senhor sempre era o ensinamento das verdades eternas. O alimento físico seria para o corpo e não para a alma, que precisava de arrependimento, transformação e salvação. E ninguém consegue ter essa visão se não tiver o desejo e a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado. Quando nós estamos no Espírito, abertos para Deus, dispostos a ouvir Deus, dispostos a servir a Deus, então a nossa vida começa a ser uma bênção nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus nós somos uma bênção para o nosso próximo. Dependendo do lado como forem ensinados, e sobre Deus, é esse o comportamento no que se faz, no que se canta, como andam entre os que professam a fé evangélica, seus costumes, sua linguagem não se confunde, são realmente imitadores de Deus como filhos amados. O Senhor habita em você, porque se o Senhor habita em nós, nós temos prazer nas coisas de Deus. A história do cristianismo faz uma demonstração muito forte, com relatos de muitos seguidores que deixaram um grande legado sobre isso no tempo chamado hoje, que são os tempos modernos. Temos muitos servos do Senhor que estão levando o testemunho de fidelidade ao Senhor, demonstrando por meio da fé e comportamento, muitas vezes são transmitidos de pais a filhos, como uma herança bendita. Outros se convertem e são ensinados o caminho que devem andar. Então, queridos, a obra de Deus, o crente, aquele que crê, aceita o Senhor e quer segui-lo, ele começa a produzir frutos para a vida eterna. Os inimigos dos seguidores do Senhor sempre estão em um estado de alerta máxima em todo o tempo, e espreita, como diz o salmista lá no Salmo 3, versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. Com muita propriedade, o salmista recorre ao Senhor, uma demonstração de uma fé ativa que poderia trazer livramento dos inimigos do Senhor e dos seus servos. No momento de descuido veio o prejuízo. Às vezes são reparados, mas ficam as cicatrizes. Às vezes são profundas, que a recuperação é demorada, deixando marcas profundas que acompanham até a sepultura. Na verdade, e muitas vezes acontece de uma forma que as sequelas deixam inaptos para realizarem coisas específicas no reino de Deus. Os judeus perguntavam, não é Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Está lá em João 6,42. São os questionadores, eles questionam porque não crê, porque não querem aceitar, porque não querem se submeter. A pessoa cegada pelo materialismo não consegue ver as coisas de Deus. A visão das coisas de Deus
É como disse Jesus, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está lá em Mateus 11, 27. E sem dúvida de tantas pessoas que são frequentadoras de reuniões, recebem muitas bênçãos de Deus, como curas, livramentos, estão presentes em quase todas as reuniões, mas não gozam de uma vida abundante, que só acontece com as pessoas que têm uma experiência com o novo nascimento e que nela habita a unção de Deus por meio do seu maravilhoso Espírito Santo, que foi dado para acompanhar a igreja. Amém, queridos? É diferente. Às vezes pessoas têm muitos anos na igreja de Deus, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, a nossa vida se transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Todos vão, não é? Todos vão à reunião. É uma coisa muito interessante, né? Mas não tem uma experiência verdadeira com Deus. Isso é uma coisa muito séria. É muito normal. Na igreja é o lugar da bênção, mas muito diferente de ter uma experiência de uma comunhão com Deus por meio da salvação, que só consegue na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aceitar Jesus, deixar Ele tomar conta da nossa vida. Eu tinha 16 anos, né? Eu sempre falo 62 de crente, agora eu tenho que falar 63, né? Já entrei num novo ano, 63 anos servindo ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor e a presença do Senhor, ela é constante nas nossas vidas. Jesus disse que ninguém poderia ir a Ele se o Pai não enviasse. A boa mão do Pai estaria em toda a realização. Quando os evangelizadores estão fazendo o seu trabalho, precisa contar com a ajuda de Deus. Hoje a nossa igreja vai ter um grupo que depois do primeiro trabalho na sede vão sair para fazer uma evangelização do bairro, e com certeza o Senhor vai estar com eles, né? Jesus disse, aquele que crê tem a vida eterna. Mais uma vez, eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está lá em João 6, versos 50 e 51. As palavras do Senhor sempre eram claras para os crentes e enigmas para os não crentes. Ele não perde tempo com quem não quer nada. É o verso 53. Ele disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Todos que estavam interessados em conhecer mais do Senhor saíram abençoados e felizes. As palavras do Senhor, na verdade, eram figuradas, né? Afinadas, né? Eram palavras que só entendiam os que estivessem afinados com Ele. Quando você está ligado com o Senhor, a palavra é pregada, a mensagem vem e ela cai suavemente no teu coração, você entende. Mas quando você está distante de Deus, a palavra vem e você não entende. Porque o entendimento da palavra de Deus, ela é dada pelo Espírito. Você tem que estar em Espírito. Por isso que Jesus disse, Deus procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, né? Ele continua falando sobre os que se alimentassem dele, viveriam por meio dele. Depois dessas palavras, muitos dos seguidores começaram a reclamar. Duro é este discurso, quem pode ouvir? Está lá no verso 60 a 64. Com o conhecimento da situação deles, como estavam murmurando, perguntou ele aos discípulos se eles estavam escandalizados também, né? Mas ao grupo ele disse, ele não poupou aí, foi abandonado por muitos, voltaram para trás e não andavam mais com ele. Imagine vocês que a multidão que seguia Jesus chegava a ter 20 mil pessoas. Vocês já imaginaram? Aquelas estradas empoeiradas na Palestina, com 20 mil pessoas andando uma aglomerada com a outra, seguindo a Jesus. Aí Jesus dá um discurso dele,
dos 20 mil sobraram 12. 12 ficaram lá, não é? E não há soma quando não tem fidelidade e compromisso no reino, né? Os seguidores do Senhor devem ser pessoas que se identifiquem com Ele, falem a mesma língua, tenha o Senhor como seu mestre e Senhor. Não adianta ser apenas um acompanhante descompromissado, mas sim um verdadeiro companheiro, de forma que o Senhor conte com ele nesse momento. Há muitas pessoas que estão na igreja de Deus, eu repito, não no Deus da igreja. Quando nós estamos no Deus da igreja, nós estamos com Ele, fazendo a vontade dEle, fazendo a obra dEle, buscando a sua direção, né? Às vezes eu vejo, nós tivemos o nosso primeiro culto na quinta-feira, lá estavam aqueles irmãos desejosos da palavra, e a palavra veio, o louvor, e eu fiquei alegre. Estamos no primeiro culto do ano, mas alguns irmãos preferiram ficar em casa. Não sei, desculpa não falta, não é verdade, irmãos? Diz que quando a gente não quer fazer uma coisa, inventa uma desculpa. Quando quer, dá um jeito, não é? Eu tenho pessoas na igreja de São Miguel Paulista que eu as admiro, pessoas idosas, não é? Pessoas que não tem nada que as impeçam de estar na casa de Deus. Elas estavam lá, não é? Mas outros, não, eu prefiro em casa. E se dissesse, porque o culto foi transmitido online, mas nem assiste o culto online, porque tem outras ocupações. Mas, querido, eu nunca fico na igreja reclamando dos ausentes. Eu glorifico com Deus pelos presentes. Mas os ausentes estão perdendo as bênçãos, não é verdade? Porque o Senhor passa, você está presente, recebe, você está ausente, ouve falar. Há muitas pessoas que ouvem mais falar da glória de Deus do que participam dela, não é verdade? Então vamos lá, ele colocou à prova dos seus verdadeiros discípulos. Ele disse aos 12, ficaram os 12, Jesus não pediu ele para não abandoná-lo, não. Olha o que Jesus: quereis vós também retirar-vos? Aí Simão, aquele moço que sempre tomava a palavra, né? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Versos 67 e 68. Na verdade, o exército do Senhor é composto de homens que tenham uma experiência de vida com Ele em todo tempo. Amém, queridos? Você está com o Senhor, na casa do Senhor. Se a igreja tem um culto terça-feira, vamos para o culto. Se a igreja tem um culto quinta-feira, vamos nos esforçar, vamos para o culto. Mas não acontece nada. A gente vai lá e buscar a presença de Deus, adorar a Deus, e Deus está olhando para isso, querido. É muito importante você saber isso, porque quando você está na casa de Deus, você está buscando o reino de Deus, as coisas de Deus, não é? Interessado em adorar a Deus. Às vezes uma pessoa passa pela rua desesperado, encontra uma igreja, entra nela para buscar um socorro. Como é bom nós estarmos preparados para recebermos essas pessoas e, em nome do Senhor, socorrê-las, ajudá-las, para que elas possam também ter encontrado um pronto socorro, porque a igreja também é um pronto socorro de Deus na terra. Então está aqui, na verdade, o exército do Senhor é composto de homens que têm uma experiência de vida com Ele em todo o tempo. Devemos sempre fazer um exame em nós mesmos. Eu gosto muito deste versículo que está no livro de 2 Coríntios 13:5. Olha o que diz ele: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, é sério, né? Você é de Deus, a igreja representa o reino de Deus na terra,
você representa o reino de Deus na terra, e tudo que você fizer para a glória de Deus, tem um culto na tua igreja, esteja lá adorando o Senhor, porque você já sabe que naquele momento o reino de Deus está ativo, né, exposto para aqueles que necessitam. Louvado é o nome do seu diácono Dilson Fernandes dos Anjos. Bem-vindo, querido, Deus abençoe. Em Mateus 4:25 nós lemos, quando lemos os últimos versos do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, vemos que as pessoas iam a Jesus principalmente por causa da cura que ele operava, mas essas pessoas não somente eram curadas e voltavam para casa, porque muitos deles continuavam a seguir a Jesus, recebia a bênção e agarrava com ele, coisa interessante, não é? E a grande verdade é que nós todos estamos doentes até que Jesus nos cure das enfermidades espirituais, as físicas também, conforme o Instituto Pever, a população mundial que se declara cristã é de 31%. Nesse número estão excluídos todos os que dizem seguir a Cristo. Portanto, diversos segmentos cristãos estão contabilizados como os católicos, os protestantes, os evangélicos e tantos outros. Se naquela época muitas pessoas já seguiam a Jesus por causa de interesses próprios, que não focavam o próprio Senhor, quanto mais isso acontece hoje. Pensemos que dentre esses 31% que se dizem seguir a Cristo, muitos deles, depois de ter alcançado o que queriam, deixam de segui-lo, e outros continuam a seguir, porém, para obter mais bênçãos. Mas em meio a esses ainda haverá os que seguem, porque fazem dele o Senhor de suas vidas. Aceitar Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. Luciano Barcelo Bastos, bem-vindo. Deus abençoe. Então, querido, um dos homens mais importantes da história da igreja, George W., que viveu no século XVIII, pregava insistentemente na necessidade de nascermos de novo. Suas pregações norteavam o versículo de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura é. Também as palavras de Jesus em João 3,7, importa-vos nascer de novo. George W. tinha percebido que uma grande parte dos que seguiam Jesus eram pessoas que não tinham nascido de novo, ou seja, que não tinham de fato se arrependido dos seus pecados, nem estavam dispostos a deixar uma velha vida de erro para seguir a Jesus, por isso não tinham se convertido. Sendo essas pessoas, seriam aquelas que estão incluídas no alerta de Jesus que ele faz sobre o alto engano. Está lá em Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarei no reino dos céus, ou entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sim, é preciso que exista um profundo arrependimento de nossos pecados, seguido do abandono deles, porque a palavra arrependimento é mudar de direção. Você agora é uma nova criatura, você nasceu de novo, os teus olhos abriram para as coisas de Deus, como está em Colossenses capítulo 6, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, porque vocês já estão mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, aí vocês vão se manifestar com Ele com glória. Se você continuar lendo, vai falar sobre daquela vida velha, né? Ruth do Prado Libarino. Oh, Ruth, quanto tempo! Deus abençoe, bem-vinda, querida. Precisamos estar atentos ao que diz a Bíblia. É lâmpada, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós temos não só de conhecer a palavra, mas também de praticar a palavra, né? Então, mas sim, é preciso que exista um profundo arrependimento de nossos pecados, seguido de abandono deles, para que possamos nos converter aos novos caminhos que serão guiados pelo Senhor Jesus, o qual colocaremos como Senhor de nossos corações, não porque queremos que Ele faça algo por nós,
mas porque acabamos de entender que Ele já fez tudo que era necessário, não é? Através da cruz, onde foi oferecido como pagamento da nossa dívida do pecado. Portanto, você é seguidor de Cristo. Aleluia! Você realmente se converteu? Que Deus ilumine o seu coração, a compreensão da vontade de Deus, para que você somente siga Jesus, porque o reconhece como seu mestre. Amém, queridos? Porque quando nós temos um encontro com Jesus, eu quero fazer nessa conclusão uma reflexão aqui, não é? Primeiro, você vai viver no amor, na fraternidade, na devoção a Deus, na perseverança, no domínio próprio, no conhecimento, na virtude e na fé, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quero nessa conclusão voltar lá em 2 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Então lá diz: acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 1, 5 a 8. O crescimento espiritual é um processo longo e só mostra resultados quando o praticamos consistentemente. Se não estamos fazendo muito progresso espiritual, então devemos nos examinar, porque aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquece de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Está lá em 2 de Pedro 1, 9 a 11. Amém, querido? Estou encerrando. Desta forma, a vida em Cristo nos transforma completamente, renovando nossa natureza e nos dando uma nova perspectiva de vida. Em Cristo somos libertos do passado e abraçamos um futuro cheio de esperança e propósito. A sabedoria deste versículo lembra que a verdadeira mudança começa no interior e que nossa identidade em Cristo é a base para essa transformação. Sendo assim, a promessa do versículo é que em Cristo somos feitos novos, deixando para trás nosso passado e abraçando a nova vida que Deus tem para nós. Já o mandamento implícito no versículo é que devemos buscar viver de acordo com a nova identidade em Cristo, permitindo que Ele nos transforme e nos molde em seu caráter. Amém, queridos? Deus abençoe. Elci Santana, um abraço, querido. Acho que eu vou te encontrar, se Deus quiser, em abril, né? Na nossa Assembleia Geral. Deus abençoe vocês todos. Zilda Santos, Deus abençoe vocês todos. Que alegria tê-los comigo. Mas agora nós estamos entrando já no encerramento. Eu convido você a abrir o seu cantor no hinos 137, para nós já adorarmos o Senhor com este louvor. 137 do cantor cristão. Amém? Vamos louvar 137 do cantor cristão.
enquanto Salvador teu livro ler. Meus olhos vem abrir, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me no pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Assim nós estamos encerrando a nossa escola, Deus abençoe. Agora vamos conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário esta semana, né? Se fez, parabéns, Deus te abençoe, multiplique essa data por muitos e muitos anos, não é? E vamos recitar o versículo do aniversariante, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Os irmãos sabem que hoje a nossa escola foi mais cedo, que eu estou indo para a nossa consagração. Hoje nós temos um dia com Deus. O primeiro domingo do ano, São Miguel Paulista está fazendo um domingo com Deus, né? A nossa sede começa agora às 9 horas e o culto vai até às 17 horas da tarde, né? Ali vamos ter Santa Ceia, vamos ter evangelização, vamos ter palestras e depois às 17 horas encerramos o nosso trabalho. Aí tem um outro trabalho que vai ser feito para aqueles que estiverem presentes, para estarmos ali nos conversando, nos alegrando e louvando ao Senhor. Zilda Santos chegou aí, Deus abençoe, né? A nossa escola estará no Facebook para quem desejar e depois vamos colocar nos grupos também. Mas Deus abençoe todos. Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas, e como dissemos, hoje São Miguel Paulista estará com seu trabalho todo o dia, mas às 17 horas estaremos encerrando, então aquele culto das 18 horas, hoje não teremos, porque o nosso culto vai ser o dia inteiro adorando a Deus, e queremos começar o primeiro domingo do ano aos pés do Senhor. Se você mora perto da Vila Rosária, Davidson de Sarramalho 60, estamos lá. Você será bem-vindo para juntos adorarmos ao Senhor. Amém? Teremos então Santa Ceia, teremos meditação, oração, evangelização, depois vamos almoçar, depois voltamos para termos palestras, né? E até às 17 horas nós estaremos consagrando ao Senhor o primeiro domingo do ano com um dia com Deus. E você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos, não é? E que as mãos do Pai continuem sobre cada um de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela tua presença e todos que vão estar conosco através dos grupos. Que Deus os abençoe grandemente e que esse novo ano seja de propósito de servir melhor ao Senhor, de jamais estar ausente da casa do Senhor, a não ser que uma necessidade nos impeça, né? Mas se você não tem nada, tenha o prazer, tenha alegria. É o que diz o Salmo 100, apresentai-vos ao Senhor, que serviu o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Tem que ser com alegria. Você não pode ir à casa de Deus obrigado. Não, nada obrigado. Primeiro é que Ele não aceita. Ele gosta das coisas voluntárias e fazendo a vontade dEle, porque deseja adorá-lo e servi-lo. Amém? Então vamos orar, que Deus vos abençoe. E o convite está aí. Se desejar, das 9 da manhã até as 17 horas, nós estaremos reunidos na nossa sede, adorando, evangelizando, cultuando, e você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pelos momentos que passamos
meditando na Tua Palavra. Foi a primeira escola do ano. Muito obrigado pelos que estão comigo, pelos que vão ainda assistir depois através dos grupos. Abençoa grandemente. Dá-lhes um domingo abençoado, um ano abençoado a todos eles, com a Tua presença, com a Tua direção, com a Tua graça nas vidas deles. Muito obrigado por o privilégio de servir, Pai. Agora prepara-nos para estar na Tua casa a partir das 9 horas. Nos abençoa grandemente, Pai. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém e amém. Deus os abençoe e que este ano seja muito produtivo para a glória dele. Amém e amém.